Bonita é a voz do Marquinho. Não, não vou não. Bonita é a voz do Marquinho. Sabe não. E sempre contra ti estás nos céus, na terra onde for, e tudo que me acontece encontro seu amor. Posso mais deixar de crer no seu amor, no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal, meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Aos seus, pareçam os chamado capítulo 19. As bocas do cordeiro. Exatamente, a alegria do céu, o júbilo do céu. Depois do derramamento do juízo de Deus, depois do juízo de Deus sendo derramados nos selos, nas trombetas, nas taças, depois da identificação de quem era a besta e a meretriz, e o anúncio da queda da Babilônia, chegamos agora à comemoração e festa de alegria, mas lembra que ainda vai ser derrotado o grande inimigo. Derrota de Satanás nós vamos ver em duas etapas. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Reparem que o cenário é o mesmo cenário desde que nós iniciamos o capítulo 4. Estamos aqui no capítulo 19, os primeiros 4 versículos, e o cenário é exatamente o mesmo que nós vimos no capítulo 4. Deus no seu trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, é o cenário celestial. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai
dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e dentro da glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? O casamento do Cordeiro. O que é o casamento do Cordeiro? É a união de Cristo com a sua igreja. Isso já se cumpriu? Não. A profecia ainda a se cumpriu. Mas aqui já é anunciado como já havendo esse casamento. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esta esposa que já se ataviou, nós vamos encontrá-la aqui, depois do capítulo 21, retratada na forma da Nova Jerusalém. É a igreja do Senhor aqui retratada simbolicamente. Olha, mais uma bem-aventurança, versículo 9. Ele diz, olha: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quem são chamados às bodas, à ceia das bodas do Cordeiro? Todo cristão. Tá bom? Todo cristão é um convidado. Você já tem um convite para as bodas do Cordeiro. Já temos um convite. Já estamos nessa festa, já participamos desse casamento. Nós estamos na igreja. A igreja é noiva. E vai se encontrar com seu Senhor na volta de Cristo. Agora aqui, no versículo 10, João vai cometer um ato falho, né? Um ato de esquecimento. Ele comete uma primeira vez, depois ele comete uma segunda vez. Ele comete uma primeira vez e depois vai ter uma segunda vez. O que é que ele vai fazer? Ele vai se prostrar diante do anjo para adorá-lo. Diante de toda aquela cena maravilhosa, né, de poder, de raio, de trovões, juízo de Deus. Qualquer um fica tão extasiado, né, que você quer adorar a Deus, mas quem está ali dentro de você é o anjo. E aí então ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. Mas o anjo diz: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o anjo corrige ele, né? Diz: olha, sou um anjo, né? Não posso receber sua adoração. Adora a Deus. Jesus recebeu a adoração. Não existe dúvida nenhuma de que Jesus é Deus. Jesus recebeu a adoração. Eles se prostraram e o adoraram, inclusive na sua ressurreição. Mas o anjo aqui o corrige. Agora, lembra que no capítulo 1 nós tivemos uma descrição gloriosa do Senhor Jesus? Não foi? Vestido de vestes alares, olhos como chama de fogo, cabelos brancos de lã, como de pureza, não foi isso? Uma espada que saía da sua boca, pés com bronze polido. Novamente agora nós vamos ter uma visão de Jesus aqui. A partir do versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Olha, aquele mesmo cavalo, lembra que foi o primeiro selo, que Jesus estava com coroa na cabeça e com arco pronto para vencer. Ali ele estava para começar a batalha, não é isso? Agora Jesus, ele vem vitorioso na batalha. Olha a descrição. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há montes de diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu,
montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. O branco representa pureza. Este é o exército de Deus. Jesus é o Senhor dos exércitos. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Observe que é os mesmos detalhes da visão de Jesus que nós tivemos no capítulo 1. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com serra de ferro, e pessoalmente pisa o lagar ouvindo o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde e reunimos para a grande ceia de Deus. Observe essa ceia, que ela é um banquete para as aves. Você já deve ter visto aquela cena de batalha, quando o exército era derrotado, os corpos ficavam lá estirados naquele campo de batalha. Muitas vezes os corpos ficavam lá estirados, e muitas vezes as aves vinham e se banqueteavam, né, os adultos se banqueteavam com aqueles corpos. Esta é a cena que vai ser descrita agora, da derrota de Roma, desse poderoso império. Ela é descrita dessa forma. A ceia aqui é a ceia para as aves, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas veja o que acontece. A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no seu cavalo, e todas as aves se fartaram nas suas casas. Jesus está à frente deste exército. Jesus venceu. Só que ele, espiritualmente, aqui é descrito com um exército celestial. Mas qual foi o exército que Jesus usou aqui na terra contra o Império Romano? O único exército que combateu Roma, que teve realmente que resistir a Roma, foi o exército dos bárbaros, povos dominados. Eu já citei o nome de alguns deles aqui para vocês. Eu falei dos hunos, né? Mas muito antes, nós temos os godos, os visigodos, os francos, os germanos, os saxões. Eram descrições de povos que eram dominados por Roma, mas que também muitas vezes levantavam suas espadas e batalhavam contra Roma. Você sabe que Roma vai começar a se enfraquecer com todas essas pragas que vão ser derramadas sobre ela. E os bárbaros? Os bárbaros, ao contrário, vão se fortalecer. Eles vão se fortalecendo. Chegou um ponto, se você imagina, chegou um ponto que Roma teve que arregimentar soldados dentre os próprios bárbaros para formar seu exército. Quem diria? Bárbaros chamados para fazer parte do exército de Roma. E muitas vezes eles traíam Roma. Muitas vezes eles se entregavam o exército aos seus próprios guerreiros. E Roma tinha mais feitos, mais exércitos, mais soldados morriam. Agora chegamos no capítulo 20. Agora nós vamos acompanhar a derrota final do dragão. Até agora os juízes caíram sobre a besta, que nós sabemos que representa um império que Satanás usou para destruir a igreja, mas não conseguiu. Deus lutou ao lado dos seus fiéis. Mas a quem foi feito tudo isso? A gente viu no capítulo 12, não foi? Foi o dragão. Desde o momento que
Jerusalém. Então aí ele se volta e ele levanta essa besta de 7 cabeças. Então agora ele usou o maior poder militar que havia, a maior potência militar da época, que era o Império Romano. E ele jogou contra a igreja. E teve aquele cenário da adoração ao imperador. E os cristãos se negaram a participar, porque ser cristão é ir contra o que está errado. Cristão vai para o Cristo, não vai para o mundo. Não vai para as ideias humanas. Essas coisas que estão aparecendo aí de defesa do aborto, que é um assassinato, ideologia de gênero. Ninguém sabe mais. Tem gente que não sabe mais nem o que é homem e o que é mulher. Essas ideias nocivas que têm dominado a sociedade. Passar a mão em cima de bandido, defender drogas. Nós temos que ser contra isso aí. Nós temos que ser contra, jamais apoiar isso. Nem apoiar quem defende essas ideias. Nós temos que defender o que é justo, o que é certo. Filipenses capítulo 4 diz, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a igreja aqui rejeitou a adoração a Roma. E isso foi classificado como uma desobediência de Estado. E o exército romano vai passar a prender cristãos. Mas Jesus entrou com o seu exército. Deus derramou as suas pragas. E o Império Romano vai ser derrotado. Domiciano morreu. Depois de um tempo ele morreu. Cadê o grande Deus Domiciano? O Deus morreu. O grande Deus Domiciano foi para debaixo da tumba. E vieram outros imperadores. E também, do número dos que iam oferecer a besta e a sua imagem, o seu poder e a sua glória, nós vemos lá no capítulo 17 que era exatamente 10. Foram muitos imperadores depois de Domiciano até a chegada de Constantino. Mas é interessante, o número de imperadores que perseguiram a igreja foi exatamente 10. O juízo de Deus, as suas pragas, destruíram esse império. Ele se enfraqueceu, caiu, desapareceu da história. Mas e o dragão? Veja, no capítulo 20, Satanás vai ser agora julgado de duas maneiras. Uma vai ser parcial e a outra vai ser definitiva. A parcial já foi cumprida, tá certo? Agora a sua destruição definitiva, sabemos que ocorrerá na volta do Senhor Jesus, quando ele esmagará a cabeça da serpente definitivamente. Ele já fez isso na cruz, quando ele triunfou. E ele fará definitivamente na sua volta com todo o seu poder, sua glória com seus anjos. Aqui no capítulo 20, nós vamos ter a famosa doutrina do milênio, né? Os 1000 anos. De cara você já deve saber que esses 1000 anos não são literais, tá bom? Apocalipse é um livro simbólico. Então, 1000 anos não é 1000 anos literais. São 1000 anos simbólicos. Quando é que ele começa? Quando foi que começou esses 1000 anos? Começou quando Deus, após julgar Roma, julgou Satanás. Qual foi o julgamento que ele recebeu? Vamos ler aqui. Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás é preso por 1000 anos. Mas você vai perguntar, Satanás está preso? Então, como é que Satanás está preso? Vamos entender aqui como é essa prisão. Veja o que ele vai dizer no versículo 3. Como é essa prisão de Satanás? Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso ele será solto por pouco tempo. Então, a prisão de Satanás, de acordo com o que está escrito aqui no capítulo, no versículo 3, foi dele ser impedido, ele está impedido de enganar as nações, como ele fez aqui, e usar uma nação para destruir a igreja a nível global.
global, como foi com o Império Romano. A perseguição do Império Romano não foi só em Roma, não foi Nero, foi global. Se você fosse um cristão que residisse na Capadócia, na Frígia, na Ásia, na Macedônia, na Grécia, no Egito, em Alexandria, na cidade de Alexandria, no Egito, se você residisse na Argélia, em Chipre, na Judeia, na Mesopotâmia, não interessa onde você estivesse. A lei é de César, de Roma, que governa sobre tudo isso. Então, toda a igreja foi impactada. Então, Satanás agora, ele que levantou esse poder, ele agora está impedido de fazer isso. Ele não pode fazer isso mais. Então, a prisão de Satanás é uma prisão de limite. Ele está impedido de fazer isso. Você ainda está entendendo como é que é isso? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Olha só. Acontece, às vezes, né, do homem, ele agride a sua esposa. Ele bate na sua esposa, ela o denuncia, ele é preso, e aí ele recebe uma tornozeleira eletrônica e ele fica impedido. Ela consegue uma medida cautelar, né, assim fala, né? Ela consegue uma medida protetiva, exatamente. E ele fica impedido de se aproximar dela até tal distância, não é assim? Ele fica impedido, ele não pode se aproximar dela. Agora, ele está com a tornozeleira eletrônica, não? Ele é um bandido, é um bandido. Ele bateu nela, ele está para bater de novo, ele é um agressor, ele não está arrependido, mas agora ele está detido. Ele pode circular? Pode. Ele anda, ele vai no mercadinho, ele vai na padaria, ele vai na praça, talvez jogue com outros amigos, talvez trabalhe em alguma coisa, mas ele não pode se aproximar dela. Bem, tem alguns até que acabam fazendo, a gente sabe, né? Mas vocês entendem o que é que eu quero dizer? Satanás ele está impedido agora de pegar, levantar uma nação e jogar contra a igreja. Está entendendo isso? Ele recebeu essa punição naquele contexto do primeiro século, quando Roma foi julgada e ele usou toda a sua influência contra Satanás. A perseguição vai terminar no final do segundo século. Depois da chegada do imperador Constantino, ele não foi favorável a perseguir cristãos, muito pelo contrário. Ele beneficiou a igreja de certas maneiras. E nunca mais nenhum imperador vai perseguir a igreja. Terminou aquela perseguição romana, certo? E Satanás agora ele é preso no sentido de que ele é impedido de fazer isso novamente. Nós temos perseguição locais, e isso existe, é verdade. Na Nigéria, é um país da África que está tendo grande perseguição contra cristãos. Ninguém fala sobre isso. Fala-se muito sobre a guerra que acontece, né, Ucrânia, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, né? Estados Unidos com o Irã, né? Mas ninguém fala sobre o massacre de cristãos que está acontecendo na Nigéria. Mas ali é uma questão local naquele país. Nós temos muitos cristãos em Moçambique que não estão nessa perseguição. É outro país. Temos cristãos em Angola, temos cristãos em São Tomé e Príncipe, país de língua portuguesa. Eles não estão sofrendo perseguição, não, é mais ali local. Como também temos perseguição em países muçulmanos e países comunistas, como eu já falei aqui para vocês. Mas Satanás não pode mais levantar um poder mundial para perseguir cristãos no mundo todo. Ele não pode mais fazer isso. Ele está preso nesse sentido. Entendeu a prisão de Satanás? Não é uma prisão completa. Porque se assim fosse, não faria sentido. Porque o que é que Pedro diz na sua carta? Satanás é como um leão e está ao derredor procurando alguém que possa devorar, não é isso? Então, Satanás ele está em atividade, ele está em ação, mas ele não pode mais fazer o que ele fez aqui, nessa época, que fez aqui no livro de Apocalipse. Querer destruir a igreja de maneira totalitária, como ele fez aqui. Ele está impedido de fazer isso. Mas até quando vai isso? Então, esse período de tempo é descrito como milênio. Nesse período de milênio, nós temos o governo de Deus aqui. Jesus reina. Então, muitos teólogos interpretam isso aqui literalmente. Eles dizem que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Satanás vai ser completamente preso e o reino de Cristo vai durar 1000 anos aqui na terra. É uma
Como é que você pega um texto simbólico e pega algumas partes e coloca como literal? Então, isso aqui é um símbolo, mas é um símbolo verdadeiro. Nós estamos no período do reino de Cristo. Jesus instituiu o seu reino quando ele ressuscitou, sentou-se à direita de Deus. Ele sentou no trono de Davi. Pedro, uma das primeiras coisas que Pedro falou naquela pregação dos 3.000 batizados foi exatamente isso. Jesus assentou-se no trono de Davi quando ele sentou-se à direita de Deus. Jesus reina, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Tudo está sob o seu governo. Ele tem toda a autoridade, como ele mesmo disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se Jesus disse, quando ele ressuscitou, que toda a autoridade foi no céu e na terra, como é que ele ainda vai voltar para ter autoridade na terra? Ele já tem. Ele já tem. Todos os povos e nações estão sob o seu poder. Agora aguardamos a sua volta. O que ele vai fazer aqui? Ele vai governar nações? De forma nenhuma. Tudo vai acabar. Tudo vai acabar, nada vai restar. A igreja vai ser arrebatada, juntamente com ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Vai ter o julgamento e todo mal. E aí vamos ter a destruição final de Satanás, que vai ser descrita aqui. Porque quando o milênio acaba, Satanás é solto, e aí nós temos uma descrição de como que vai querer reunir novamente as nações para destruir o povo de Deus. Vamos ver essa descrição aqui? Continuando aqui no capítulo 20. Bem, aqui vai terminar dizendo, versículo 5: os restantes dos mortos. Deixa eu terminar aqui, né? Continuando aqui, versículo 4: vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas. Olha, João viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João viu a imagem daqueles que tinham sido mortos, ou seja, que tinham sido mortos e que ainda iriam ser mortos. É uma visão futura de toda essa perseguição, mas que não se dobraram diante dessa falsa adoração. E eles reinaram com Cristo nesse período de 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, estes que morreram fiéis a Cristo, e João teve essa visão deles diante do trono de Deus, eles são tidos como participantes da primeira ressurreição. Mas veja o que ele vai dizer também sobre a primeira ressurreição. Porque, gente, primeiramente, olha, não existe, não vai ter duas ressurreições, tá bom? Só vai ter uma ressurreição física quando Jesus voltar. Quem falou isso foi o próprio Jesus, João capítulo 5, versículo 28. Então virá o fim e haverá a ressurreição de justos e injustos. Todos vão ressuscitar. Então, quando ele está falando aqui da primeira ressurreição, obviamente ele está falando de uma ressurreição no sentido espiritual. Veja o que ele vai dizer, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Será que nós temos parte nessa primeira ressurreição? Com certeza. Olha o que ele vai escrever aqui. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte tem autoridade sobre nós? Não. Você está sob o poder de Cristo? Exatamente. Você está banhado pelo sangue de Jesus. Você está sob a absoluta proteção de Deus. Você só precisa ficar no lugar onde Ele atua. João fala na sua carta em 1 João, né? Ele diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Exatamente. Então, ele diz que Deus é
comunhão uns com os outros. E o que acontece a partir disso? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, com certeza nós temos parte na primeira ressurreição. E diz mais, olha. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Nós não somos sacerdotes? Lembra lá em Pedro? Vós sois sacerdotes real, nação santa. Deus fez de nós reino e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós estamos, neste momento, reinando com Cristo, nesse tempo espiritual, simbólico de 1000 anos, certo? Nós estamos agora reinando com Cristo. Cristo é o rei, a igreja é o reino, Jesus é o rei absoluto, e nós seguimos aqui. A igreja é uma monarquia, sabia disso? A igreja não tem um sistema presidencialista, também a igreja não é parlamentarista. A igreja é uma monarquia, porque nós temos um rei ao qual nós devemos prestar obediência e fidelidade. Sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele os 1000 anos. Então, os 1000 anos não são literais, é um tempo espiritual, simbólico, representa o reino de Cristo, tá certo? Estamos nesse período, mas esse período vai acabar. Ele vai acabar quando? Quando Jesus voltar e entregar o reino ao seu Deus e Pai. Então, continuando aqui no versículo 7, ele diz, olha, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que quer dizer isso? Aquele poder, a autoridade que ele teve para reunir uma nação ou nações, para destruir o povo de Deus, ele vai ter esse poder novamente. Ele vai ter esse poder novamente. Só que ele não vai conseguir exercer esse poder, porque Jesus já vai estar presente, e a descrição aqui é de uma derrota completa, mas aqui a descrição parece haver uma batalha, na verdade, uma preparação para a batalha, porque ele diz, olha, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Aí ele usa mais uma vez Gog e Magog, que o Apocalipse você vai encontrar muitas expressões do Antigo Testamento. Lembra que na carta a uma certa igreja ele falou de Balaão, que também tinha, ele comparou os nicolaítas com a atitude de Balaão, lá do falso profeta do Antigo Testamento. Tinha uma igreja que tinha uma mulher que era profetisa. Qual foi o nome que ela recebeu? Jezabel, do Antigo Testamento. Então, nessa batalha, ele também usa um termo do Antigo Testamento, que vem lá do livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, onde tem uma profecia sobre nações em guerra contra o povo de Deus, e ele usa essa expressão Gog de Magog, né? No caso é Gog, rei de Magog. Aí você pode perguntar, o que é Gog e Magog? O que foi isso, né? Veja, esse termo, a questão não é tanta a origem, é o que ela representa. Por que Deus usou exatamente essas palavras? É um pouco difícil de dizer até na história, tá certo? Porque nós não temos uma guerra de Israel contra Gog e Magog, literalmente. Mas esse termo, por ser muito paganizado, ele passou a representar as nações pagãs contra o povo de Deus. Por isso que ele aparece aqui novamente, nessa tentativa de Satanás. E aqui diz, olha, a fim de reuni-las para a luta, a batalha, a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. É claro que nós não temos, a igreja não tem um acampamento dos santos. A igreja tem acampamentos em toda a terra. Quando a gente fala do retiro, a gente tem um acampamento. Isso aqui não é literal. Onde é que Satanás ia pegar um acampamento dos santos? A igreja está espalhada no mundo todo. Isso não é possível. E a cidade? A cidade querida. A cidade querida é Jerusalém.
cidade de Jerusalém também não faz sentido, porque a cidade de Jerusalém é uma cidade como qualquer outra, atualmente. Lá tem cristãos, tem muçulmanos, tem todo tipo de religiosos. E os cristãos não estão só em Jerusalém. Se o exército cercar Jerusalém, é um conflito lá deles que não vai atingir cristãos em outros lugares. Tá certo? A cidade querida, a Nova Jerusalém, se assim for, talvez se aplique à igreja. Então, aqui é uma descrição do Antigo Testamento, mas que representa cercando o povo de Deus. Só que não acontece uma batalha. Por que não? Porque simplesmente em uma descrição de uma frase só, a derrota de Satanás é completa. Porque é dito aqui, olha. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou. Acabou. Não tem batalha, não tem guerra. Então, na volta de Cristo, o mal é completamente destruído. E o que vai acontecer com Satanás? Agora, lembra que nós inicialmente lemos sobre a sua prisão, que é uma coisa limitada e que vai terminar. Mas aí o que acontece agora? No versículo 10, agora nós temos agora não é limitado não, agora é absolutamente completo. A destruição definitiva. Porque ele diz, olha, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O lago de fogo, gente, é o inferno, é a segunda morte, acabou. Agora aí acabou. Acabou. Sendo jogado no lago de fogo, o diabo nunca mais existirá para atormentar quem quer que seja, os santos. Onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Então aqui nós temos a descrição da destruição completa de Satanás. Isso eu creio que acontece com toda certeza na volta de Cristo. E aí nós temos a descrição do grande julgamento. Veja o versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Todos serão julgados mediante os livros, o livro da vida. Muito simples. Se o seu nome está no livro da vida, está tudo certo. Qual é a obra aí? Nós não somos salvos pelas obras. Mas eu acredito que o sentido aqui é o que você fez em relação a Deus. Qual foi a sua atitude na terra? Durante a sua vida. Foi o que você fez. Então, quem entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida, não passará pelo julgamento. Antes, terá a vida eterna. Então, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um a um segundo suas obras. Então, a morte e o Hades, a morte e o Hades, o mundo dos mortos, né? É a tradução aqui, né? Tradução. Não é o inferno, tá bom? O lago de fogo é o inferno. A morte e o além, o Hades, foram jogados, lançados dentro do lago de fogo. Por quê? Porque ninguém morre mais. A morte não tem mais sentido. Exatamente. Jesus voltou. Então quem vai morrer mais? Voltou, ressuscitaram. O além ficou vazio. Acabou. Então a morte e o Hades, o além, morte, é jogado no lago de fogo. Exatamente. Essa é a segunda morte. Acabou. Satanás foi jogado no lago de fogo. Acabou. Tudo acabado. E o reino de paz de Cristo, o novo céu e a nova terra, é que aguardam aqueles que vão perseverar nessa vida. Então aqui está a perseverança dos santos, a nossa perseverança. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Seja você um desses, seja eu, sejamos nós.
guardamos o testemunho de Jesus, mandamentos de Deus, para podermos entrar na cidade pelas portas e termos a vida eterna. Olha aqui, olha. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, também vai para o lago de fogo, inferno. Não foi escrito, você não está aí, então. Tem aquela cena engraçada, né? Que a pessoa chega lá, aí diz, peraí, vou ver se o seu nome está aqui. Sai procurando, a pessoa já começa a tremer. Né? Não, nós temos que ter plena confiança, né? Plena confiança. Nós sabemos a quem nós pertencemos. Nosso nome está lá assim. No capítulo 21, exatamente agora, novos céus e nova terra. Essa é uma expressão que vem do livro de Isaías, lá no capítulo 60, e também Pedro usou essa expressão quando ele escreve o final de tudo na volta de Cristo. Lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, depois da destruição de tudo, do mundo, do céu, do universo, tudo é destruído, tudo é desfeito. E aí ele tem essa visão de novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. O que quer dizer o mar já não existe? Lembra que Satanás ficou em pé sobre a areia do mar? O mar representa as nações. O sentido do mar aqui são as nações. Não existe mais. Agora ele vai ter a visão da cidade santa Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Agora veja o detalhe da Nova Jerusalém aqui no versículo 2. Veja o detalhe aqui. Olha como é que ela está. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é a noiva que vai se encontrar com Cristo? É a igreja. Lá em Efésios capítulo 5, deixa eu explicar. A igreja é a esposa de Cristo. O noivo vem. Eis que ele vem pelas nuvens e a sua noiva tem que estar pronta. Era assim que era o casamento na época judaica, né? A noiva devia estar pronta, o contrato de casamento já estava feito, o noivo junto com o pai estava fazendo os preparativos. Quando estivesse pronto, só o pai sabia o momento certo. Quando o pai dizia que ia chegar a hora, o noivo subia em cima do cavalo, todo adornado, pronto, bonito, preparado, junto com a comitiva de cantores, e iam em direção à casa da noiva. E aí dizia, lá vem o noivo, vem o noivo. E a noiva, ela tinha que estar pronta, viu? Ela tinha que estar pronta. Imediatamente ela saía para encontrar com o seu noivo, e naquele momento já estava tudo preparado, a casa, onde eles iriam morar, tinha todo um cerimonial. Aquela parábola das 10 virgens vem exatamente nessa imagem, né? E aí o noivo a levava para as suas núpcias. E tudo era costumado. Exatamente assim. Nós somos a igreja, nós temos que estar prontos. Não sabemos quando o Senhor vem, mas aí quando Ele vem, a igreja encontra-se com Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Inclusive, há pouco tempo a gente tinha lido o Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que o Senhor mencionou, e diz, baixaram então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Né? O Senhor mencionou que esse lugar, o acampamento, essa cidade, não é literal. E agora que a gente leu o capítulo 21, versículo 2, que sabemos que a cidade querida é a cidade santa, Nova Jerusalém, que se refere à igreja, santo, entendemos o sentido figurativo do verso 9 do capítulo 20. Né? Que não é que literalmente vai o inimigo até uma cidade, um lugar geográfico, mas os santos em si, né? Exatamente, exatamente. Não é uma coisa geográfica. Toda a igreja vai se encontrar com o Senhor em toda a terra. Isso não vai ser uma coisa na terra, entendeu? Jesus não vai vir aqui na terra e ali vai se encontrar com Jesus. Não vai ter terra. Leia Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, não vai ter terra. Isso é uma outra dimensão, onde a igreja se encontra com o Senhor. Como falou aqui o Sebastião, de modo espiritual, de modo absoluto e verdadeiro, mas não geográfico, não nessa terra. E aí ele continua, então ouvi grande voz, vinda do trono
Bem, a descrição aqui é de uma vitória completa. Versículo 5, olha. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faz nova todas as coisas. E escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 8, então, agora tem o castigo final de todos os infiéis. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, onde é que eles vão parar? No mesmo lugar, o lago de fogo que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. O que é o lago de fogo? É a segunda morte, é o final de tudo. Temos em seguida a descrição aqui detalhada da Nova Jerusalém. E um detalhe que eu quero chamar a atenção, não vamos fazer essa leitura completa, é toda uma medida de dimensão, de altura, né, das muralhas, né? Mas sabe uma coisa? Essa cidade ela tem 12 portas. Olha que interessante. Ela podia ter 7 portas, 4 portas, 8 portas, não. Ela tem 12 portas. E cada porta recebe o nome de uma tribo de Israel. Mas a cidade também tem 12 fundamentos. A cidade está sobre não é um fundamento nem dois, são 12. E o que é que está escrito nos 12 fundamentos? O nome do 12 é o povo. O número 12 representa o povo de Deus. Então, este é mais um detalhe que reforça essa interpretação de que a Nova Jerusalém aplica-se à igreja vencedora que se une com Cristo, e dessa vez uma união plena, eterna, que nunca mais terá fim. No versículo 22 ele diz: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele fala até das nações, veja, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas jamais se fecharão, nem de dia nem de noite, e lhe trarão a glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, gente, só quem faz parte da igreja, quem é realmente redimido, convertido, transformado. A pessoa pode até enganar, sabe? Não pode. Nós não temos a capacidade de ver o coração de ninguém. A pessoa pode, e ela fica por um tempo, mas depois ela vai embora. Só permanece realmente quem é fiel. Eu sei que às vezes, a gente está sempre aqueles irmãos que caem no pecado e retrocedem. E às vezes até alguns irmãos assim vão dizer: mas será que ele se converteu mesmo, né? Será que ele se converteu? Olha, eu acredito que às vezes sim, sabe? Se converteu sim, ele era verdadeiro, ele era fiel. Eu tenho exemplo de irmãos que atualmente abandonaram a igreja, estão no pecado, mas eles se converteram de verdade. Eles evangelizavam, eles pregavam a palavra com todo amor. E nós vimos isso no seu corpo. Mas só que também, às vezes, a pessoa perde a fé. A fé também pode ser perdida. Infelizmente, isso é uma verdade. E eles perdem a fé e voltam para o mundo. Mas não fica na igreja nada impuro. Não fica. Quando Jesus voltar, quem for realmente fiel subirá com ele. Quem não for, não irá. Mesmo que estivesse frequentando a igreja, mas não é só frequentar a igreja, não é só ser batizado, né? É vida, transformação, né? É nascer realmente da alma e do Espírito. O capítulo 22 vai terminar essa descrição aqui maravilhosa, falando sobre o rio de água viva, vida, brilhante como cristal, que sai de Deus com poder. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher samaritana? Sobre a água da vida? Então, sabendo muito bem do que está falando aqui, né? A vida em Cristo é descrita como um rio de água viva. Nunca mais dará sede. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha, quem produz, olha aí, 12 frutos, cada um com ele.
Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono do Deus e do Cordeiro, e os seus servos o seguirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. A descrição agora, gente, é só de paz, de felicidade, de glória no reino de Cristo. Então já não haverá noite, nem os princípios de luz de candeeiro, porque nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso aqui é vida eterna. Agora vamos ter a conclusão do livro. Diz-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse ano. Poxa, me dá alguém vai dizer, como é que vem sem demora? Isso aqui, já estamos no ano 2025. Mas entenda, lembra do que Pedro falou? O tempo para Deus é diferente. Para ele, 1000 anos vale o quê? Um dia. Então, se for a conta de Deus, desde esses acontecimentos até agora, quantos dias passaram? 2 dias e 25 minutos. Então, note que quando ele diz, é bom ler matemática. É rápido. Então, quando ele diz, já não haverá demora, então, devemos ter confiança, né? Devemos ter confiança. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse, veja, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos profetas. Mais uma vez, João, esquece e vai lá se prostra diante do anjo. Então ele me disse, adora a Deus, adora a Deus. Não segues as palavras da profecia desse livro, versículo 10, nós vimos isso aqui, né? A mensagem era para breve, as coisas iriam acontecer. Eis que venho sem demora, versículo 12, sou o alfa e o ômega, versículo 13. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, versículo 14. Eu, Jesus, versículo 16, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Temos aqui agora uma advertência para quem tirar qualquer mensagem deste livro, vai receber os castigos também. Então, vai cuidado para quando você tiver seu livro aí, não tirar um pedaço aí dessa parte aqui do Apocalipse. Né? Bem, ele quer dizer que essa mensagem não deveria ser alterada, tá bom? É isso que ele quer dizer. E não foi não, tá bom? Ninguém nunca alterou não, continuou aqui, os pergaminhos antigos, foi preservada essa mensagem deste livro. Né? Ninguém pode nem acrescentar, nem tirar. Esse é o princípio que está aqui em Apocalipse, mas nós sabemos que ele vale para toda a Bíblia. Né? Ele vale para toda a Bíblia. Nada acrescenteis, nem diminuireis da palavra. Isso é escrito em Provérbios. Deuteronômio também fala isso. Paulo disse isso, né? Não valendo o que está escrito. Se alguém tirar qualquer coisa, terá os castigos aqui descritos, né? E o livro termina com uma bênção, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Então, encerramos aqui o nosso estudo. Essa mensagem, como nós falamos, ela teve o seu objetivo, o seu cumprimento. Essa carta foi lida para igrejas, para 7 igrejas, e depois ela foi lida e feita cópia para muitas igrejas. Entrou no campo sagrado e a igreja sabia exatamente o que estava para acontecer e que aconteceu exatamente conforme estava predito nesse livro. Hoje nós podemos olhar para a história e ver que exatamente assim as coisas aconteceram. Cadê o Romanos? Onde é
agora não vale mais nada. Mas a igreja venceu. A igreja venceu e está espalhada em toda a terra. Um dia o Senhor voltará para levar a sua igreja. Irmãos, não podemos dizer nem que está perto, nem que está longe, tá bom? Eu sei que alguns dizem, a vida do Senhor está próxima, né? Bom, tudo bem, né? Mas você não sabe, né? Na verdade é que você não sabe. Como é que você sabe que está próximo? O Senhor deu um recado, deu um aviso. Olha, estou chegando. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai fazer isso. Eu pergunto, se tem um chefe de uma empresa, e aí ele viaja, aí eu peço, alguém chega para ele e diz, rapaz, ó, os funcionários lá, está a maior farra, está a maior farra lá. Não, pode deixar, eu vou voltar. Eu pergunto a vocês, ele vai pegar o telefone, vai ligar e vai dizer, olha, avisa aí pro pessoal que eu estou chegando. Tá, né? Se ele fizer isso, quando ele chegar vai estar todo mundo santo, né? Todo mundo trabalhando bonitinho ali, entendeu? Eita, que bacana, olha aí, o pessoal trabalhando bonitinho, que bom, né? Só, né? Ele não ia fazer isso. Ele ia chegar de repente, né? Para ver exatamente, né? Como é que as coisas estavam acontecendo. Então, Jesus não vai. Então, eu não sei se está perto, se está longe, estamos perto do fim. Não sabemos. Simplesmente nós não sabemos. Essa profecia não ficou para nós. Agora temos que viver hoje como se Jesus viesse amanhã. Como se ele viesse amanhã. Temos que viver hoje como se ele viesse amanhã. Conta a história, eu não sei se é verdade, tá bom? Mas tem uma história que conta que Agostinho, ele estava arrumando as plantas e alguém chegou e disse, Agostinho, se Jesus viesse agora, o que é que tu fazia? Ele continuava aqui agora as plantas. Fazer o quê, né? Fazer o que mais? Quando Jesus voltar, não dá mais tempo. Eita, deixa eu me arrepender. Eita, deixa eu correr para a igreja. Ai meu Deus. Ai meu Deus, deixa eu correr para a igreja. Acabou, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, que esse estudo, que essa mensagem tenha inspirado você, a mim, a todos nós, a olharmos para dentro de nós, né? Corrigir o que precisa ser corrigido e melhorar a vida para o Senhor Jesus, naquilo que pode ser melhorado. O que é que ficou mais fraco, né? O que é que eu preciso melhorar? Eu não sei, você sabe, né? Eu sei de mim, tá bom? Mas você sabe de você, né? Veja isso aí, tá bom? E toma uma decisão, faça uma mudança. Faça uma mudança para que possamos perseverar até a chegada do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus, para sempre ser louvado. Sobre aquilo da luz do mal, primeiro, a gente amanhã vamos ter almoço, né? Você vai dar aula aqui amanhã, né? Dar continuidade, certo? E aí eu precisamos confirmar, né, a sua presença para que a gente faça. Não um almoço fora do padrão, né? Fora demais. Então a gente precisa, por gentileza, confirmar a sua presença para amanhã, né? Começa às 8h30, depois o culto do Senhor. Então, nós teríamos aqui, até mais lembrado, depois o limpador vir para frente aqui, a gente bater uma foto. Vamos terminar aqui, vir para cá, a gente bater uma foto, ok? Então, seriam Elias mais individualizadas, né? Que não foi possível isso acontecer, né? Exatamente. Ficou para o próximo ano, Elias. Mas, o nosso amado irmão, nosso amado professor Márcio, vai estar aqui no período de. Deixa eu ver aqui que eu preciso botar. 30 e 31 de novembro, né? No final. E o tema que ele vai abordar é o mesmo tema, né? Que é o sermão. A gente vai pegar o mesmo grupo, né? E aí as pessoas que querem participar vai fazer a inscrição ou fazer todo o processo daqueles que porventura querem ser inseridos, participar do curso do mês de outubro para a frente, mais ou menos.
algo interessante para nós, né? A mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem que nos inspira, que nos incentiva, que nos remete a permanecer fiel. É isso que o livro transmite. Diante de todas as perseguições que viriam estar prestes a acontecer, eles deveriam permanecer fiéis. 2:10, como o nosso professor disse. Não é, professor? Apocalipse 2:10. Então, significa, quando você entende isso, e essa mensagem, ela nos dá como se fosse assim, algo confortador. É isso que traz. Quando você entende, né, o princípio disso, você não quer parar de ler o livro de Apocalipse, pelo contrário. Você quer, deseja mais e mais de entender aquilo e prosseguir, sabendo que aquilo é como ânimo, com força, para a gente continuar fiel em Cristo. Quer falar? Pode ir. Irmão, Jesus andou na rua, tocando nas pessoas. O imperador se deslocava do palácio dele, do Coliseu, por debaixo de um túnel. Os soldados lá em volta do Coliseu, para que os turistas pudessem bater foto, mostravam uma lança. Só de você olhar o soldado daquele com aquela lança, já dava medo. Eu acho que é melhor e muito melhor a gente apontar para Jesus. Amém. Vamos orar. Aí, por favor, vamos todos para frente aqui, vou bater uma foto. Certo? Vamos orar com os Deus, agradecendo por esse dia. E que estudar a Bíblia é cansativo, né? Mas é prazer para você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo auxílios, pelo cenário, por se propor de vir tão longe e nos trazer a mensagem da cruz, nos trazer à tona aquilo que nós, como igreja, como pessoa, necessitamos todos os dias. Que em Cristo Jesus, Pai, isso possa ser a nossa maior fonte de fé e refúgio, que é a tua palavra. Tendo a plena certeza que em Cristo nós somos mais felizes. Apesar das lutas, das adversidades, das consequências, das perdas, mas nós temos uma certeza que em Cristo somos mais felizes. E assim, essa verdade possa ser invadida de forma plena e real nos nossos corações. Em nome de Jesus, é que nós choramos e te agradecemos para você. Vamos aqui para frente, por gentileza, a gente vai bater.